Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Júnior Campos Prado, Engenheiro Empreendedor. E hoje nós vamos falar sobre urbanização. Nós estamos aqui com dois convidados, a advogada Júlia Dalpino e do administrador de empresas Carlos Borniotti. Hoje o assunto é muito interessante porque hoje nós vamos falar justamente das grandes transformações que ocorrem em todas as cidades, devido ao seu crescimento, aumento populacional, proporcionando para nós um desenvolvimento urbanístico. Então, por isso, o tema urbanização é tão importante e de tanta responsabilidade para aqueles que fazem esse desenvolvimento, que na verdade é um conjunto, de pessoas, de organizações que fazem com que isso aconteça. E hoje nós vamos dar nós vamos fazer um bate-papo falando sobre isso, sobre todas as necessidades, como viabilizar um novo loteamento, a urbanização realmente de uma cidade e o desenvolvimento dela para o crescimento. Então, queria apresentar aqui a doutora Júlia, que você começou com esse trabalho de ter essa especialização dentro do direito e que hoje você já fez um grande número de loteamentos. Queria que você falasse um pouco de você no sentido de como que você chegou a entrar e trabalhar com essa especialização. Boa tarde, Júnior. Olha, na verdade, antes mesmo da advocacia eu já fazia loteamento, tá? Eu comecei em 91, trabalhando para uma empresa, praticamente junto com um órgão que hoje a gente conhece como Grapoado. De lá para cá, a necessidade me fez a procurar o direito, em razão que na época a gente precisava regularizar algumas áreas, para viabilizar a construção de loteamento, e a gente acabou se especializando em cima dessa área, que acaba virando uma paixão, embora tenha uma dor de cabeça muito grande, acaba se tornando uma paixão que é um filhozinho que nasce a cada loteamento que vem nesses 27 anos que já se foram. É bem isso mesmo, realmente é uma coisa que incentiva, é uma coisa que realmente tem muita responsabilidade, como você falou, mas é gratificante pelo lado de você ver a evolução das coisas. De repente, depois de anos, você vê um bairro desenvolvido, as pessoas morando, aquela convivência, e falar, poxa, eu participei desse crescimento da cidade, desse momento. Eu tornei isso viável, Eu tive uma parcela nisso, por isso que a gente brinca, Eu pelo menos brinco de que é um filhozinho que a gente faz gerar e depois vai, se desenvolve e torna-se uma parte da cidade. É muito gratificante, embora com dificuldade, é muito gratificante ver. E o Carlos, que é administrador, que já tem aí perto aí dos 40 anos já na profissão, desenvolvendo. Eu sei que você começou mocinho, ali ajudando até a vender lotes de forma assim externa na rua, E com o tempo você foi conhecendo cada vez mais, e hoje você tem realmente uma bagagem de 40 anos aí fazendo loteamento. Falei um pouco já de você, mas queria que você falasse também de você, como é que surgiu isso e isso que te traz até hoje dentro dessa área. Boa tarde. Sim, é uma experiência muito gratificante, todo esse tempo de trabalho na área de loteamentos, e estamos aí para ajudar a desenvolver a cidade, fazer ela crescer mais, e com todos os aspectos legais, dentro da lei, e fazer com que haja um progresso para Jaú ou até para outras cidades. A gente já teve o prazer de trabalhar em outras localidades, eu posso citar como Brotas, Pederneiras, e enfim, a gente tem atuado na área todo esse tempo e cada vez mais desenvolvendo os nossos trabalhos. É interessante, Carlos, que a gente sabe, eu sei disso, eu percebo, eu vejo, nós trabalhamos junto com a equipe e a gente percebe a grande satisfação que tem quando a
a gente percebe filhos daqueles que já compraram, né, há anos atrás, e já começando a ter netos que já estão comprando também, porque a gente percebe que, além de tudo, do desenvolvimento de uma cidade, muitos enxergam como um potencial de investimento, né? Você está investindo num lote, normalmente a partir do lançamento de um lote, esses lotes são vendidos de uma forma financiada, a longo prazo, então as pessoas conseguem comprar, né, uma parcela pequena e que depois, adquirido esse lote, claro, é uma forma dele ter um patrimônio também. Então tem muita gente que acaba passando isso de pai para filho, essa mentalidade do investimento em imóveis, né? Então isso é bastante interessante, né, Carlos? Sim, e o legal de tudo isso também é que não é simplesmente um loteamento para moradia. Nós temos uma diversidade, nós já atuamos com loteamentos mistos, que são os residenciais e comerciais, com loteamento totalmente industrial, com loteamento mais para o lazer, né? Chacras e lazer. Realmente, isso que você falou acontece. A pessoa não só compra por uma necessidade de ter uma moradia, mas às vezes até por um investimento, que o retorno é muito bom, né? E para a família, vamos dizer, pensando não só nele, como pensando nos filhos, nos netos, né? É um investimento que a longo prazo vai favorecer toda uma instituição familiar, né? É interessante, né, Carlos? É até bom a gente falar nesse lado do investimento, porque quando um loteador ele vai viabilizar um loteamento novo, ele justamente vê esse lado do investimento. Ele vai ver algo que vai trazer, claro, uma vantagem lucrativa, um benefício para a cidade, mas também que as pessoas que vão adquirir esses lotes também vão ter um resultado positivo. Então é uma coisa do ganha-ganha, né? Todo mundo, é um processo trabalhoso, como a doutora Júlia falou, com muita responsabilidade, com muita dificuldade cada vez mais, né? A gente percebe que os órgãos públicos cada vez mais exigem muito do loteador, e isso faz com que também o proprietário, o futuro proprietário do lote, ele ganhe com isso, né? Ele também é um ganha-ganha de todas as etapas. Então, para a gente começar a falar de como surgem então os novos loteamentos, vamos falar um pouquinho assim inicialmente sobre como que o loteador ele vai enxergar uma determinada área como viável para que ela seja dividida em lotes, né, que é o loteamento, e aquele espaço, vamos dizer, que é normalmente uma área que ainda ela tem, vamos dizer, um lado rural. Eu falo um lado rural por quê? Porque a gente sabe que existe, eu queria que você falasse, a área ela está dentro de uma expansão urbana ou ela é rural, né? Como é que é isso? Como tornar viável? Podemos fazer um loteamento na área rural? As leis permitem? Tem os cuidados das leis? Como é que é? Olha, acontece o seguinte, vai ter geralmente você procura nos vazios urbanos, né? Que são essas glebas que estão dentro do perímetro urbano da cidade, que estão desocupadas. Essa é a preferência, até mesmo no Estatuto da Cidade, que se dê preferência para urbanizar essas áreas, que se o parcelamento do solo, através do loteamento ou desmembramento, né, seja feito nessas áreas. Porque até mesmo por uma razão de transporte público, coleta de lixo, teoricamente se torna mais fácil. Está próximos ao rede de esgoto, exatamente. Água, as galerias, quer dizer, já tem uma infraestrutura básica próxima que torna mais fácil. Vamos colocar o fácil aí, colocando uma aspas, né? Sim. Porque não é porque está próximo que está fácil, tá? Porque muitas vezes está saturada já essa rede e você há obrigatoriamente a necessidade de se fazer outra, tá? Por isso que a gente sempre coloca o fácil aí como, né? Mas se dá preferência por isso. Sim. Né? Porque geralmente a preocupação do legislador e qualquer órgão público é que essa área quem vai morar nessa área tenha acesso ao serviço público.
tá? Então, que tenha escola, que já tenha um posto de saúde, uma delegacia de polícia. E se você fizer um loteamento muito longe, né, além de toda essa estrutura que vai ser mais difícil de ser levada, toda essa rede que envolve o loteamento vai estar longe. Né? Transporte público, escola, exato. Tudo isso, você vai ter que vai demandar um custo muito alto. Para o município. Pro município, tá? Então, por isso que dar-se preferência para essa área. A tua pergunta foi relacionada a quando o loteamento pode ser rural ou urbano. Existe a possibilidade de se fazer um loteamento rural, mas a gente está diante de uma outra previsão dentro de uma lei totalmente diferente da que rege o parcelamento do solo urbano, tá? Tem a ver com o INCRA, na verdade é um decreto do INCRA que eu agora não vou me lembrar exatamente qual é o número dele, que vai vigir sobre esses loteamentos. E eles têm outra função, né, que não é o parcelamento do solo urbano. No parcelamento do solo urbano, a gente vai ter duas formas, que é o loteamento e o desmembramento. E ele só pode ser feito pela 6766, que é a lei que rege esses loteamentos, dentro do perímetro urbano ou na zona de expansão urbana. Que significa o quê? Que o perímetro urbano é limitado pelo município com uma circunscrição ali, faz, né, dentro do... Que é determinado aí, através, vamos dizer, do executivo, com aprovação do legislativo. Isso. Na forma de um plano diretor. Hoje está demonstrado dentro do plano diretor. E uma área, por exemplo, quando você sai na estrada, para ficar claro para alguém entender, ele vê lá assim, limite do município. Essa é a porção territorial do município inteiro. Perfeito. Termina ali. Isso não significa que eu posso ir até lá para fazer um alojamento. Sim. Ali tem a zona rural que pertence ao município. Sim. Dessa zona, se tem anterior a isso, tem uma zona que a gente chama de expansão urbana, que o município pretende expandir a zona urbana. E mais centralizado que a zona urbana. São, digamos, se eu tivesse demonstrando, né, só para a pessoa entender, como se fosse um círculo maior, um pouco maior, seria essa expansão urbana, que se pretende que se expanda, o município até ali, e depois a zona rural, que é o famoso limite município que a gente vê quando sai para a estrada, tá? A 6766 prevê apenas que se faça em zona urbana ou de expansão urbana, desde que o município tenha já previsto e que não há, e a dar preferência para que seja nos vazios urbanos, tá? Certo. E Carlos, a gente sabe que tudo isso veio principalmente, essas leis elas estão sendo recentes, muitas, apesar de a 6766, é de 79. Que é de 79, existiu depois, na época, acredito até mesmo do Lula, o Ministério das Cidades que começou a desenvolver um plano para que as cidades maiores, inicialmente era de 100 mil habitantes, depois passou a 50 mil habitantes, de se ter um plano diretor, né, Carlos? Sim, em 2001 que foi instituído o Estatuto das Cidades. E esse estatuto ele tem uma previsão legal na qual ele mencionou que o município acima de 20 mil habitantes, não é nem 50 mil, acima de 20 mil habitantes deveria ter o plano diretor. Sim. E, consequentemente, após a aprovação do plano, a lei de zoneamento. Porque, se eu puder explicar, sim, o plano diretor ele é um plano, é uma lei, né? É uma lei na qual dá as diretrizes de crescimento, de desenvolvimento da cidade e depois, é um plano que ele é aprovado pelo Executivo e aí o Executivo encaminha para o Legislativo que vai preparar a lei de zoneamento, submeter audiências públicas, vai ter a participação pública que vai poder opinar a respeito, né? Normalmente há uma contratação de profissionais que atuam nessas áreas, de especialistas, especialistas, né? Urbanismo. Isso, em urbanismo. E aí é submetido a essas audiências públicas, vai à aprovação na Câmara e essa lei de zoneamento que vai detalhar exatamente o que se pode, o que não pode,
para determinada região, né? Então é assim que funciona. O Estatuto da Cidade de 2001 regulamentou isso e os municípios têm que ter essa lei, o plano diretor e, consequentemente, a lei de zoneamento, que vai dar um norte geral para os empreendedores que querem fazer ou desmembramento ou loteamento, que são características do parcelamento do solo. Perfeito. Então é muito bom, né, que essas leis que vieram também a ajudar, a obrigar até mesmo as cidades para que elas se reorganizem, né? Se organizem e reorganizem no sentido de que pense no futuro e não só no agora, mas como será o desenvolvimento e, como você falou, a lei de zoneamento determinando para onde a cidade vai crescer como indústria, né, aonde ela não se deve crescer, onde tem mananciais, nascentes, né, de águas, córregos, e tudo isso tem a preocupação ambiental, né, Júlia? Isso aí também é fundamental, porque depois, além de toda essa preocupação inicial, depois que são feitos os projetos, existem os órgãos que vão estar fiscalizando se realmente estão os projetos de acordo, né? Além de ter no município, o Ministério das Cidades criou, né, a obrigatoriedade do plano diretor e das próprias leis de zoneamento, mas isso não descaracterizou a 6766, que é a lei federal que rege. Tá? Ela é a base para que os municípios possam, ele pode, na verdade eles acabam repetindo, né? O que a gente vê na prática é que eles acabam repetindo os próprios artigos da 6766 com algumas discriminações. O que o município acaba fazendo é que ele determina o tamanho do lote em cada região, né, da cidade, como você acabou de falar, ele determina que aqui pode ter indústria, que não pode. Quando você pede uma licença, que a gente chama, né, que na verdade é uma licença que você pede ao município, no primeiro momento é a aprovação prévia desse projeto, não só a prefeitura é digamos, o primeiro. Sim. Mas depois você vai ter que passar para a análise do Estado. Ele vai fazer uma espécie de conferência para saber se o município está realmente seguindo aquilo que foi instituído pelo Ministério da Cidade, se o plano diretor dele está de acordo, se ele está cumprindo tudo aquilo que a legislação federal fez. É quase que como um órgão fiscalizador, né? Sim. E se o município não tiver atendido toda uma gama de elementos, no caso do estado de São Paulo, basicamente todos os municípios são obrigados, quem acaba vendo a preocupação ambiental é a CETESB, hoje é a CETESB. Tem poucos municípios que estão habilitados a poder fazer a sua própria análise ambiental. Embora eles tenham um órgão interno na prefeitura, eles não estão habilitados a fazer essa análise geral, digamos assim, mais ampla. É mais local, é aquela coisa, a questão da árvore, de poda, é uma questão mais centralizada no próprio município. Quando se trata de loteamento, vai para a análise da CETESB mesmo. Tá bom, a gente vai ter que terminar aqui o primeiro bloco, mas daqui a pouco nós vamos voltar para falar justamente já desse desenvolvimento dos projetos, né, dessa preocupação com todos os órgãos, no sentido de ter esse desenvolvimento, esse crescimento da cidade de forma ordenada, que no futuro não venha dar os problemas que, infelizmente, hoje nós temos devido ao passado não ter tido alguns cuidados, né? Então, até daqui a pouco.